Priscila Sena. TV Assembleia, canal 55.2. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero nesse pequeno expediente fazer uma breve reflexão sobre um dos itens, um dos compromissos firmados pela presidente Dilma ontem, depois da reunião com governadores e prefeitos, que diz respeito à suposta necessidade de uma reforma política no país. Até aqui, tudo que vi, deputado Luiz Castro, de debate sobre reforma política no Congresso Nacional, sempre foram propostas e soluções restritivas dos espaços democráticos e não ampliativas dos espaços democráticos. Todas as propostas de reforma política passam necessariamente pela concentração de poder em poucos partidos, em cada vez menos partidos. E me parece que, mais uma vez, o governo federal aproveita-se desse momento de ebulição política para ensaiar uma nova tentativa de restrição dos espaços democráticos e representativos no nosso país. Porque vamos fazer uma reflexão, deputado Chico Preto. Será que nós precisamos reformar mesmo uma estrutura política que tem lei da ficha suja, uma estrutura política representativa que tem lei da transparência, uma estrutura política representativa que tem voto eletrônico caminhando para a biometria? Qual é mesmo o desvio da nossa estrutura política, salvo a questão do financiamento de campanha? Que para resolver financiamento de campanha não precisa de reforma, porque reforma pressupõe reestruturar todo o ordenamento político-eleitoral do país. E eu tenho dúvidas, deputado Luiz Castro, sinceras dúvidas, se o problema de ter ficha limpa exercendo o cargo público é da lei. Pelo contrário, eu tenho convicção de que não é da lei. De que o problema de ter desvios de conduta dentro dos parlamentos e gastos desnecessários é da lei. Não é da lei. Se o prefeito não cumpre a lei da transparência, a culpa não é da lei, a lei existe. A culpa são das instituições que não são capazes de cumprir o que determina a lei. E aí as instituições não são capazes de cumprir o que determina a lei, você não muda as instituições, você muda a lei, mas permanece as mesmas instituições para fazer cumprir a nova lei. Isso é uma brincadeira de mau gosto com a democracia brasileira, deputado Vicente. Nós temos ótimas leis, nós temos um sistema democrático representativo do ponto de vista do arcabouço legal, talvez um dos mais avançados do mundo. Mas nós temos instituições frágeis, nós temos órgãos de controle frágeis, que não são instrumentos do cumprimento da lei. Aí você muda a lei, reforma a estrutura política, mas deixa os mesmos agentes responsáveis pela execução dessa lei. Ora, a culpa do senhor Adair Pinheiro ser prefeito de Quari até hoje é da lei? Não é da lei, deputado Vicente. A lei é clara, ele não pode ser prefeito de Quari. A culpa é de um poder judiciário eleitoral influenciado por interesses políticos não republicanos. O que te adianta mudar a lei e manter as estruturas de poder que existem? É muito fácil empurrar a reforma para a lei, quando na verdade nós precisamos reformar são condutas de homens e mulheres, de agentes públicos, e não só no legislativo, deputado Vicente, no legislativo, no executivo e no judiciário. Mas aí empurra para reformar a lei. Como não quer reformar as condutas, empurra para reformar a lei. Ouço Vossa Excelência e o deputado Luiz Castro. Deputado Marcelo Ramos, eu entendo o seguinte, que a questão do financiamento
nem tanto ser um financiamento público exclusivo, não precisa ser um financiamento público exclusivo, é limite de gasto de campanha. Limite de gasto de campanha. Isso é claro. Mas a população exige outras mudanças que podem ser feitas. A questão do suplente de senador, que virou um escândalo nacional, o camarada põe a esposa, põe empresário riquíssimo, põe esquemas dentro do processo. Tem que acabar com esse negócio de família. Se eu sair do Senado, fica minha mulher. Isso não é monopólio. Ou fica o empresário riquíssimo que me financiou. Então, tem outras questões circunstanciais que tem que mudar, sim. Mandato do senador, 8 anos, por quê? 4 anos é mais do que suficiente. Muda o senador de 4 em 4 anos. Para que ficar 8 anos? Para que essa coisa imperial? Mas o principal ponto é, de fato, a questão, eu peço até que desconte do meu tempo, do grande expediente, para não prejudicar Vossa Excelência. Já está até descontando. E é claro que nós temos que tomar cuidado com a palavra reforma política, mas o fato que é necessário, então, várias mudanças, são várias mudanças importantes, inclusive na lei de organização dos partidos políticos. Inclusive na lei de organização dos partidos. A sociedade precisa discutir, precisa debater. Agora, eu concordo, não tem que fazer disso uma panaceia. Nós temos boas leis e tem uma outra coisa. A sociedade vai ter que também assumir a responsabilidade pelas escolhas. Uma das coisas que outro dia eu vi de uma juíza, minha amiga, não é nem juíza daqui, uma juíza do trabalho de outro estado, ela me disse, uma magistrada do trabalho, ela me disse, olha, um dia que o brasileiro entender que o voto mais importante que ele dá não é para prefeito, nem para governador e nem para presidente, mas é para os seus representantes do Congresso Nacional, o Brasil vai melhorar muito. A gente, numa eleição, se preocupa no voto do presidente, às vezes no voto do deputado estadual que tem uma relação mais próxima, mas o voto do deputado federal e do senador, e ela tem razão, é o voto mais importante. Se colocar as pessoas certas, se mudar aquela ordem, aquela questão que o Lula dizia, que tinha 300 e tantos picaretas no Congresso, se for o contrário, se a maioria absoluta for de pessoas sérias e comprometidas no Congresso, a relação de forças nesse país muda e a gente vai conseguir enfrentar, não vai resolver tudo, mas vai melhorar muito. Obrigado, deputado Marcelo. Deputado Vicente. Eu quero também me associar a essa discussão que Vossa Excelência traz. Primeiro, para dizer que eu tenho a compreensão de que a gente, mais uma vez, está fazendo a política do faz de conta. A população foi para as ruas manifestar a sua indignação e eu faço de conta que escuto, faço de conta que vou dar uma resposta e aí pego e trago 5 pontos de uma pauta que, na verdade, não são 5 pontos de uma pauta que nasceram das vozes das ruas, mas sim de uma pauta pessoal. Ou será que nós esquecemos que a questão da reforma política vem sendo falada há quantos governos e não se faz? Será que essa questão dos 100% dos royalties para a educação, dos royalties para o petróleo também é novo, também surgiu das vozes das ruas? Não é. Então, deputado, o que me parece é que nós, mais uma vez, o governo, lamentavelmente, teima por enveredar por este caminho de que a população reclama uma coisa, eu vou lá e faço outro. A presidente Dilma começou o seu governo de uma forma, assim como começou o presidente Lula, de uma forma que estimulou a população, os níveis de popularidade dela foram para a altura, porque ela começou, de fato, a fazer o governo que todos nós, brasileiros, esperávamos que ela fizesse. E aí começou a fazer a tal faxina ética. Ou seja, no começo do governo faz-se a faxina ética, se aproxima da eleição, aí traz-se os mesmos que foram retirados para dentro do governo, tudo com o propósito de uma reeleição. O deputado Luiz Castro foi muito feliz. A questão, quando se fala em convocar uma Assembleia Constituinte, mais uma vez, é a política do faz de conta, porque sabe o que significa uma Assembleia Constituinte? Que isso vai ficar para o próximo governo, porque só na próxima eleição é que se elege uma nova Assembleia, então eu estou fazendo de conta que estou atendendo, mas não é para o meu governo, é lá para frente, para outro governo. É a mesma coisa que dizer que o Congresso Nacional que está aí, que serve como base de sustentação ao governo, onde o governo ganha tudo o que quer, é inoperante, é incapaz de fazer
uma mudança mínima no processo eleitoral, até para corrigir aqueles casos escandalosos, como acabou de citar o deputado Luiz Castro, que requer uma reforma política. Agora eu pergunto, deputado Luiz Castro, deputado Marcelo Ramos, quem de nós tem coragem, quando eu falo de nós, eu pergunto, quem de nós políticos tem coragem de ir defender que a conta da nossa eleição vai ser pago pelo povo, como quer o PT? O tal financiamento público de campanha. Eu quero saber quem tem coragem de fazer isso. Ir para a tribuna para defender este ponto de vista. Dizer para o povo, olha, é você que vai pagar a conta da minha campanha eleitoral. Zé Ricardo aqui está, eu acho que ele é um rapaz corajoso, entendeu? E até acho que pelo entusiasmo, mas eu não acredito, deputado Marcelo Ramos, que nenhum político hoje tenha coragem de dizer, senhor presidente, depois do aumento da passagem de ônibus... Deputado Marcelo? Da passagem de ônibus... Deputado Marcelo, o deputado Zé Ricardo está buzinando no ouvido do deputado Vicente, está tirando a concentração dele. Depois do aumento da passagem de ônibus, que a população não aceitou, eu quero saber se a população aceita pagar esta conta das campanhas políticos eleitorais dos políticos no Brasil. Obrigado, deputado Marcelo. Deputado Vicente, eu só vou discordar no item. A população já paga de forma transversa, porque o mesmo empreiteiro que banca a campanha do governador é o que recebe obra faturada depois, superfaturada depois no governo. Deputado Ricardo. Deputado Marcelo, acho que Vossa Excelência tocou num ponto importante, onde diz o seguinte, que tem aí as leis, mais leis, e o problema não está nas leis, está nas instituições, nas práticas, numa certa cultura. E eu concordo nessa linha de raciocínio. O deputado Praciano, ele sempre fala sobre isso. As instituições, as legislações estão aí, mas as instituições, a forma, o corporativismo, essa coisa de, por exemplo, hoje, se você for fazer uma denúncia contra alguém, em alguma situação, ela vai chegar onde? No judiciário. E lá no judiciário, tudo pode acontecer. E eu posso lembrar, e alguém pode até me corrigir, qual é o prefeito, o ex-prefeito, acusado de corrupção, de desvio de dinheiro, ou um ex-secretário municipal, um ex-secretário estadual que esteja na cadeia. Ou que tenha devolvido dinheiro público. Porque todos chegam lá no judiciário. Então nós temos que realmente discutir não só a legislação. Talvez a legislação tenha que ser alterada em alguns pontos. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, só para concluir. Nesta casa tem um projeto que veio do Tribunal de Contas do Estado e que altera os dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. E esta casa se recusa a apreciar esse projeto, porque o dispositivo que altera vai tornar mais rigoroso, vai definir uma regra mais clara em relação a prefeitos que tenham suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Precisamos discutir o procedimento realmente das instituições, e aí incluir a Assembleia Legislativa, porque não analisa uma matéria tão importante que tem a ver com o combate à corrupção e a boa gestão do recurso público aí. Então esse é um debate que precisa ser feito, e tem gente que se recusa a fazer, deputado Marcelo. Porque quando vem propostas, elas são rapidamente desqualificadas por quem muitas vezes não quer que mude nada. Por isso que a reforma política deveria estar no centro dos debates políticos desta casa e do Brasil, e a gente espera, e isso já está sendo manifestado pelas manifestações das ruas, da população, dos estudantes, cobrando isso, o combate à corrupção e, logicamente, o aperfeiçoamento das instituições políticas do Estado e do Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Ricardo. Eu aproveito uma parte do discurso de Vossa Excelência que fala de ninguém condenado por corrupção no país para dizer o quanto é demagógica a proposta da presidente de transformar a corrupção em crime hediondo. Que o problema da corrupção, já ouço o deputado Abdala, não é quanto é a pena. O problema é que ninguém é condenado por corrupção. Pode ser 12, 15, 20, 30, crime hediondo, pena de morte. O corrupto não está nem aí. Porque quem mesmo foi condenado por corrupção nesse país até agora? Deputado Abdala. Ainda tenho 47 segundos depois para concluir. Desculpa, deputado, é que o microfone de Vossa Excelência estava ligado, mas eu estava em dúvida. Deputado Marcelo Ramos,
Sem sombra de dúvida, Vossa Excelência, aqui dentro desse parlamento, é um dos deputados com o maior notório saber jurídico aqui. Quem sou eu para contestar a Vossa Excelência nesse setor, nesse sentido? Mas o pronunciamento que nós vimos ontem, deputado Marcelo, chega a ser risível as propostas que o governo federal, que a presidente colocou ontem. Constituinte com assunto específico, plebiscito, tudo isso, deputado Marcelo, são situações que poderão ocorrer a partir de 2014, pelo prazo normal de organização de situações como essa, tanto o plebiscito como uma constituinte. E o movimento que nós vimos nas ruas nos últimos dias é um movimento que quer respostas agora, quer respostas urgentes, quer mudanças imediatas. E mudanças imediatas, deputado Marcelo, a gente só pode esperar de um lugar, do Executivo. O Executivo tem esse poder de rapidamente tomar algum tipo de atitude que possa reverter um quadro negativo que, porventura, esteja vivendo momentaneamente. E o que a gente percebe é isso. Não existe a vontade do Poder Executivo Federal em mudar absolutamente nada do que foi feito. A presidente ontem simplesmente jogou a responsabilidade dessa situação para cima do Congresso, para cima dos governadores, para cima dos prefeitos, e o que nós vamos perceber nos próximos dias é exatamente isso. Benesse com recurso alheio, e os nossos municípios, que já estão atravessando quedas de arrecadações exatamente por causa dessas desonerações do governo federal, em que nunca mexe no recurso do erário nacional, sempre quer dividir o do governo do estado e das prefeituras, vai atravancar ainda mais administrações dos municípios do estado do Amazonas e do Brasil como um todo. Portanto, as medidas foram, a meu ver, inócuas, e o Executivo tem que ter a percepção que precisa resolver agora. E falaram de PAC disso, PAC daquilo. O PAC que tem que ser colocado em questão, deputado Marcelo, é o PAC da eficiência. E, infelizmente, eficiência e governo federal são duas soluções que não se coadunam. É como se fosse azeite com água, não se misturam nunca. E essa é a dificuldade que o Brasil tem hoje. Eficiência do governo federal em mostrar rumos, em mostrar um norte, em mostrar as possibilidades que esse país pode ter. Muito obrigado. Obrigado, deputado Abdala. Presidente, eu quero concluir esse meu discurso. Eu li nos jornais que haverá uma manifestação amanhã que virá para a Assembleia Legislativa. E penso, senhor presidente, que nós devemos sinalizar algumas medidas também de transparência e de austeridade desta casa para com a população. E eu quero aqui fazer 4 sugestões, senhor presidente, para que a Assembleia possa imediatamente debruçar-se sobre ela. A primeira delas, mudar as regras de registro de frequência. Deputado presente é deputado que registra a frequência no início e ao final da sessão. Segunda, ainda dentro dessa primeira proposta, acabar com essa aberração de voto escrito, do deputado ir embora e deixar o voto dele escrito aqui na mesa, sem saber nem o que vai entrar na pauta. Segunda sugestão, estabelecer transparência absoluta das ações políticas desta casa, votando a emenda do voto secreto e determinando a publicação do voto dos deputados em todas as matérias na internet. Terceiro, ouvir e aprender com o que foi feito na Câmara dos Vereadores de Manaus, que aprovou 21 emendas na LDO, e discutir profundamente e aprovar, se necessário for, emendas à lei de diretrizes orçamentárias que tramita nesta casa. E por fim, senhor presidente, sinalizar também do ponto de vista econômico para a população, revogando a lei 383 de 2012, que passou a alíquota de ICMS dos produtos da cesta básica de 1% para 17%, aumentando o preço da comida na mesa do trabalhador. Eu penso que assim nós demonstraremos sensibilidade e responsabilidade com as vozes que vêm das ruas. Muito obrigado, senhor presidente.